Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse tempo, o tempo da palavra, a hora da palavra. Ministre sobre nós, fale conosco, como nos tem falado através de todo o decorrer deste culto, mas agora uma vez mais, através da pregação da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos unja e nos use para pregar tão somente a Tua palavra. Que a Tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor a designou. Te peço que abençoe, Senhor, a todos os pastores que o Senhor tem chamado e tem dado à igreja. Em nome de Jesus, nesse dia tão especial, o dia do pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Toma seu assento, em nome de Jesus. Eu parabenizo a todos os pastores. Pastores são presentes de Deus para a igreja. Deus diz em Efésios 4. Eu poderia, do 8, que começa sobre os dons, até o 16, mas o 11 diz que Deus deu pastores para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja. Pastores não têm ovelhas. Ovelhas é que tem pastor. Pastor só pode provar isso? Mas é lógico, evidente. Eu não posso falar nada que biblicamente eu não possa provar. Vamos lá então? Pastores não têm ovelhas. Coloca aí, Natan, livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Vai passando, eu vou resumir. Jesus disse para Pedro, mais de 2 vezes: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, te faço pastor. Você é pastor. Você vai pastorear, mas as ovelhas são minhas. Portanto, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor. Sumo pastor, supremo pastor, o pastor dos pastores. Ovelhas, pastor não tem ovelha. Prova disso, que vocês todos aqui que estão nesse aprisco, no qual eu, o pastor Marinho, tenho pastoreado, a hora que vocês quiserem, até minha esposa, meus filhos, qualquer um, pastor, eu não quero mais ser sua ovelha. E vocês vão pedir a bênção, entregar a carteira de membro e vão sair. Quer prova mais do que essa? Além da palavra de que pastor não tem ovelhas? Ovelhas é que tem pastor? Ah, ovelhas tem pastor? Tem. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, né? Depois dá um pulinho para o 17, assim. Lembrai-vos, bota na corrigida. Lembrai-vos dos vossos pastores. Viu? Os pastores são vossos. As ovelhas podem falar assim, e os pastores? Pastor Eduardo, pastor Marinho são nossos pastores. Olha lá. Você pode dizer que eu tenho um pastor. Meu pastor é o pastor Eduardo da Silva Hora. Bota agora no 17, só para a gente fechar, terminar. Obedecei a vossos pastores. Amém? Está aprovado? Não precisa, né? Porque tem pastores que se julgam dono das ovelhas. Eu não sei se vocês sabem, hoje é dia do pastor, né? Mas vamos lá. Aqui tem pastores que não deixam as ovelhas visitarem outras igrejas. Aqui. Nosso subbairro Jardim Europa. Tem pastores que não deixam.
se julgam donos das ovelhas. Vocês aqui podem visitar outras igrejas? Fala comigo. A hora que vocês quiserem. E devem, não somente podem. A ovelha é livre. A ovelha é livre. Bom, parabéns, deixa eu acrescentar, a todos os pastores. Eu falei pastores, não popistores. Parabéns a todos os pastores, eu disse pastores. Jeremias 3,15, bota por gentileza. Não os pastosos. Parabéns a todos os pastores, não aos lobos maus. Parabéns a todos os pastores, não aos mercenários. Parabéns a todos os pastores que cuidam das ovelhas, que tiram o carrapicho, que tiram o carrapato. Não dou parabéns aos pastores que só sugam o sangue, comem a carne, a gordura e vendem a lã das ovelhas. Amém? Parabéns, pastor Marinho. Parabéns para mim também. Com toda sinceridade. Porque a palavra sinceridade da Grécia, do Império Grego, vem depois que Alexandre Magno, o Grande, tornou a Grécia um império mundial. Deixa eu ver, Egito, se bem que eu também considero Israel de Salomão, de Davi e Salomão, como um império mundial. Tanto que todos os países pagavam tributo, impostos a Salomão. Pastor Marinho hoje falou que das 1000 mulheres de Salomão, né, ele disse quantas eram de aliança com reis, e o rei dava a princesa como esposa para Salomão. Então, não somente o Egito, não somente Israel, não somente Babilônia, Assíria, Medo-Persas, né? Ou Medo-Persas, Grécia e Roma foram impérios mundiais. E quando Alexandre Magno, o Grande, tornou a Grécia um império mundial, aí havia paz, aí houve a criação das Olimpíadas, houve o teatro, a filosofia, que até hoje impera. O Império Grego acabou, mas a filosofia continua, a filosofia grega, né? Mas aí houve as festas. Alguns dizem que o carnaval vem daí, eu creio que não, a minha linha histórica é diferente, mas as pessoas passavam dias e semanas festas de máscaras. Lembra o carnaval? Perriot, palhaço, pajuão, etc e tal. Então, só que as máscaras eram feitas de cera e quase ninguém sabia quem estava por trás das máscaras. Quando alguém queria dar-se a conhecer, tirava a máscara de cera. Daí a palavra sincera. 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 Sinceridade. Sem máscara. Que mostra a cara. Que demonstra quem é. Eu gosto disso. Amém? Então, parabéns mais uma vez. Já que quase ninguém está, eu vou dar pela 1000ª vez a todos os pastores. E vos darei, viu? De novo. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bom, o texto que eu li, eu preciso ser rápido. Fala que Jesus, Natan, volta lá por gentileza, crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Eu quero pregar para todos nós, mas vou repetir, principalmente para os pastores. O homem e os seus 4 mundos. Nós todos, repito, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, nós todos vivemos em 4 mundos. O mundo biológico, o mundo sociológico, o mundo psicológico e o mundo espiritual. Cada um deles com suas características, e aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda a viver em cada um dos seus mundos com sabedoria, com entendimento.
Primeiro, o mundo do homem é o mundo biológico. Você é um ser físico. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu vou destacar a parte A, parte B, e sejam íntegros em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Você é um espírito, você tem uma alma, você habita em um corpo, você tem um corpo. E seu corpo está limitado a tempo, espaço e circunstâncias. Quem chegou agora? Desmostra, vou ver. Você está limitado. Você está limitado ao tempo. Que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Oração respondida. Tempo, espaço. Esposa, se quiser ir cumprimentá-lo, dá um abraço bem apertado por toda a igreja, faça isso. E circunstâncias, você está limitado. Você é crente, mas você é gente. Você tem um corpo, seu corpo tem sono, tem fome, necessidades fisiológicas. Você precisa descansar. Você precisa descansar. Lá em casa ontem, o Natan brincou assim, eu falei com o Natan, a gente não para, não trabalha muito, trabalha em casa, trabalha no trabalho, trabalha na igreja. Aí Natan brincou assim, lugar de descansar é no céu. Eu falei, Natan, brincadeira à parte, a gente precisa descansar na terra. Parem com esse negócio. Escute, pastores, que não vai descansar em casa, você precisa descansar também na terra, porque até Deus descansou. E até Jesus passeou. Jesus passeou é o mundo sociológico. A gente vai falar depois. Bota aí, até Deus descansou, Natan. Gênesis 2, 1 e 2, eu vou destacar o 2. Diz assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha o 2 agora. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, ainda no 7º dia ele trabalhou. Talvez ele fez meio expediente, foi fiscalizar, está tudo acabado e tal, né? Aí descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Descansou. Irmão, vou quebrar um pouquinho a homilética, tá bom? Mas olha para quem está do seu lado, fala assim para ele e para ela: descanse. Descanse, você precisa descansar um pouco. Hein? Os casados, alguns, família, vamos descansar juntos, mano. Descansa. Se até Deus descansou, por que você não vai descansar? Você acaba não. Você acaba não, porque daqui a pouco você vai e fica tudo aí. Tudo que você trabalhou, tudo que você ajuntou, tudo que você conquistou, tudo vai ficar aí, Bruno. Ai, meu Deus, Jesus, vai ficar aí tudo para os outros. Descanse. Irmãos, o salmista diz que Deus não se cansa nem se enfadiga, nem dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Por que Deus descansou então? Por quê? Isso é pedagógico. Oi, meu filho? Exatamente, isso é pedagógico, é para nos ensinar. Olha, se eu que não preciso descansei, estou te ensinando, você precisa descansar. Eu, jovem cristão, pouco tempo foi antes de ontem isso, né? Eu, jovem cristão, fui apelidado com mais um irmão, um amigo, de caçador de vigília. Porque a gente ia para a vigília sexta, ia para a vigília sábado, virado, consagração, escola dominical, culto ar livre, lembra? Lembra, evangelista Everaldo? Pastor Marinho, os mais antigos, né? Ar livre, depois que mudaram para concentração evangelística, acabou. Enfim. Mas eu era um jovem, eu tinha 16 anos, 17 anos. Mas mesmo assim, o corpo tem limites. O corpo precisa de sono. O cansaço emocional é outro, a gente vai falar no mundo psicológico. Mas o cansaço físico, irmãos, uma belíssima noite de sono dá uma resolvida. Verdade ou mentira? Uma boa rede preguiçosa, uma rede baiana debaixo de uma sombra, com uma água de coco. Eita Jesus! Descanse. Tá bom para você? E se você quiser que fique melhor e bom mesmo para você, aprenda a descansar. Porque sua carcaça tem limites.
Senão você vai se acabar trabalhando e vai deixar tudo aí para os outros. Segundo lugar, preciso correr. Segundo mundo do homem, esse é o mundo sociológico. Primeiro é o mundo biológico. Você tem um corpo, belisca aí bem forte para ver se não vai doer. Você tem um corpo. Você resfria, você gripa, você adoece. Você engorda, você emagrece. Você envelhece, vocês estão envelhecendo. Glória a Deus, misturado com aleluia por isso, né? Mas segundo mundo é o mundo sociológico. Ó, Jesus crescia em estatura, mundo biológico. Jesus crescia em graça diante dos homens. Estou no texto, tá? A mensagem é textual. Mundo sociológico. Você é no outro, ninguém é por si só. Você para nascer depende de alguém, você para morrer depende de alguém, para se sepultar, uma cerimônia fúnebre. E entre o nascimento e a morte, você precisa de muita gente. Nós precisamos de um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos. Você é crente, mas você é gente. Olha, você é crente. Já viu aquele crente, aquele crentão? Aquele bleião, separatista, fariseu, farisaico, eremita, monge, né? Parece que ele não precisa de ninguém, ele é por si só. Não é não, só que não é não. Não é não. Você é crente, mas você é pai. Você é crente, mas você é marido. Você é crente, mas você é filho. Você é crente, mas você é irmão. Você é crente, ou você é empregador, você é empregado. Você tem vida social. Jesus tinha, irmãos, olha só, a depressão passava longe de Jesus. Há uma linha teológica que diz que no Getsemane, quando ele diz a minha alma está angustiada até a morte, e lacrimejou, chorou e suou gotas de sangue, alguns dizem que ele levou a nossa depressão também. Bom, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Jesus tinha um engajamento social muito grande. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Jesus ia para casamento, ia para festas, ia para jantares. Ele foi até apelidado de bebedor de vinho e glutão, amigos de pecadores e meretrizes. Jesus tinha um engajamento social extremo. Você parou para pensar nisso? O Filho de Deus, o Deus Filho. Você precisa ter engajamento social. Tem crente, amados, que não vai à festa. Então essa outra igreja, enfim, não pode festa de gente mundana, não. Peraí, você é crente. Eu sou cristão, nós somos cristãos. Mas nós temos familiares e parentes não crentes? Temos? Todos nós temos, eu acho, eu acredito que sim. Quer dizer que um familiar seu, não crente, fez um aniversário? Não posso ir. Eu só vou em festa gospel. Não posso ir porque vai ter cerveja. Mas você tem que tomar cerveja? Peraí. Toma seu refrigerante. Aproveite e evangelize. Seja luz no meio das trevas, sal da terra e luz do mundo e no mundo. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Não tem vida social, antissocial. Você é crente, mas você é gente. Então, coloca aí por gentileza. Eita, eu vou ter que pular um... Não vou pular não. Êxodo 20, do 12 ao 17. Depois Efésios 6, de 1 a 9. Porque os 10 mandamentos, grave isso aqui, como a cruz de Jesus, os 10 mandamentos têm a parte vertical, que é você e Deus, parte espiritual, e tem a parte horizontal, que é você e os outros, que é a parte social. Você parou para pensar nisso?
Tira a mochila, tenta tirar a mochila das costas dele. Você parou para pensar nisso? Pare para pensar nisso. Então escute, vou ler aqui, olha. Honra teu... A partir desse texto, os 10 mandamentos, mais da metade fala entre nós e os outros. Menos da metade, no começo, fala entre nós e Deus. É a parte espiritual, a parte vertical da cruz. E agora a parte horizontal. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi e o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Isso aí. Os 10 mandamentos, se não me falha a memória, 4 é entre nós e Deus, vertical. 6 é entre nós e o próximo, horizontal. Efésios 6, já de uma nova, eu vou fazer uma leitura dinâmica, em nome de Jesus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha aí, pais e filhos. Pai, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, olha, hoje, empregados e empregadores, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como se estivesse trabalhando para Cristo, servindo a Cristo. É isso que está dizendo. Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Até o 9, né, meu filho? Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer seja empregado, quer seja empregador. E vós, senhores, olha lá, de igual modo proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e é Senhor de todos, e que para com cada um, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você ganhou um mundo espiritual. A gente vai falar isso no quarto mundo do homem, mundo espiritual. Mas você não perdeu sua vida material, não, tá? Nem física, biológica e nem sociológica. Terceiro lugar. Terceiro mundo do homem é o seu mundo psicológico. Você tem uma alma. Você tem uma vida emotiva, uma vida pessoal, uma vida psicológica. E você precisa tratar disso. Eu estava conversando com alguns pastores, aí qual a área da vida do crente que ele menos trata? Hoje em dia está difícil. Porque antigamente, eu até falei assim, antigamente, o cristão, ele era mais espiritual, dedicava mais a sua vida espiritual, ele era mais igreja, ele era mais palavra, ele era mais oração, ele era mais jejum, mais vigília, né? E às vezes esquecia até do corpo, da vida física, da saúde, de se cuidar, de se tratar. E quando eu falo corpo, saúde, estética, também está incluso, tá, irmãos? Estética também. Agora, hoje em dia está difícil. Eu ainda acho, não sei se é porque é minha área também, sou profissional da mente, que, como eu disse, e vou dizer aqui agora, falar nesse momento, que a área que o crente menos cuida é a área emocional, é a sua área psicológica, é a sua alma. Bom, tem crente, tem cristãos salvos, sua vida espiritual é até uma bênção, mas a alma está em pedaços. A alma está em frangalhos, despedaçada. O corpo não tem um arranhão, um sangramento. A alma está quebrada, sangrando. E o cristão, principalmente o crente, não cuida da alma. E antigamente, e hoje ainda menos, mas também infelizmente, tem gente que diz assim, psicólogo, isso é do demônio, depressão é frescura. Depressão está em segunda, passando para a primeira maior doença do mundo.
pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Está perdendo ainda por câncer, com seus vários tipos de cânceres. Hein? No meu curso técnico científico, módulo 18, nós aprendemos que 85% das doenças catalogadas pela medicina são psicossomáticas. 85% dizem que já aumentou, infelizmente. Essa pesquisa foi quando nós fizemos psicanálise na pandemia. Quase 2 anos de curso técnico científico. Já mudou, já aumentou. Mais de 85% das doenças catalogadas pela medicina são 80%, 85%, mais de 85%, 90% são psicossomáticas, são doenças da alma que estourou no corpo. A alma não aguentou, falou: corpo, se vira. E para vocês que não acreditam, Natan, a alma fala e você pode e deve falar com a alma. Coloca aí, Salmo 42, versículo 5, 6, eu vou destacar o 5. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Esses salmos são dos filhos de Coré. Esse salmo é dos filhos de Coré. Os filhos de Coré aprenderam a falar com a alma. Por que estás abatido, ó minha alma? É o Espírito falando da alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, tá? Porque ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Vamos, autoconhecimento, vamos lá. Aprenda a falar com você mesmo. Eu me pergunto algumas coisas às vezes, e às vezes, sempre, e eu me respondo. Fala comigo. Às vezes não tem aquela tristeza que tenta se sobressaltar. Eu falo: o que? Tristeza? Está repreendido em nome de Jesus. Pode bater o pé. Pisa fora, aqui não é teu lugar. Fala comigo. Falo com a minha alma. Aprendi com os filhos de Coré. Salmo 42. Por que estás abatido? Eu, hein? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei, vou louvá-lo. Deus que é o meu auxílio, que é o meu Deus. Amém, queridos? Cuide da sua alma. Cuide da sua alma, invista na sua alma. Trate a sua alma. Seja bálsamo para a sua alma, seja remédio para você mesmo e para os outros. Se você não cuidar de você, você consegue cuidar dos outros? Se você não tiver bem cuidado, você não vai cuidar de quem? Aliás, você não cuida nem de você mesmo, você vai cuidar de quem? Tenha cuidado de ti. Natan, lembrei agora, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, parte A. Tem cuidado de ti mesmo. Parte A. Aleluia. Que é Bíblia, irmãos. Deus está falando para você: tenha cuidado de você mesmo, se cuide. Então vai ser esse. Você só cuida do que vê, você olha no espelho. Inverte o espelho assim para ver se você não se vê por dentro. Eita! Seu rosto está lindo, maquiado. Se bem que 99% da beleza feminina sai com água e sabão. Bom, brincadeira à parte. Seu rosto está bonito? Como é que você está por dentro? Como é que está a sua alma? Como está a tua alma? Eu vou falar rapidinho. Eu já tenho falado aqui algumas vezes a terapia de Deus geral nas Escrituras para todos nós. Oração terapia, palavra terapia e igreja terapia. Agora a terapia de Deus para Elias, Natan, por gentileza. Coloca aí 1 de Reis, capítulo de número 19. 1 de Reis, capítulo de número 19. Eu não vou ler todo o texto. A partir do versículo 1, eu tinha que ler o capítulo todo, mas não vai dar. Mas nós conhecemos. Depois de uma grande vitória, o desafio do Monte Carmelo, que é o capítulo 18 de Reis, de 1 de Reis, Elias foge para salvar a sua vida das ameaças de Jezabel. Assim como ele fez com os profetas, 850 ao todo, né? De Baal, do poste-ídolo, de Baal de Azera. Assim, se até amanhã não fizer com ele, Elias fugiu para se salvar.
para salvar a sua vida. Aí Elias encontra um zimbro, um arvoredozinho, e pega aquela sombra e pede para si a morte. Deixa eu falar para vocês, depressão grau alto, depressão gravíssima, aquela depressão que a pessoa pede a morte, ela quer a morte, e muitas até tentam, outras conseguem, vocês sabem disso. É depressão nível alto, gravíssima. Amém, meu amado. E se isola. Outra característica da depressão é o ostracismo. Abraão dentro da tenda, Gênesis 15, Elias na caverna, 1 de Reis 19. Aí Deus começa a fazer um tratamento terapêutico com Elias. Vou te dar cinco. Primeiro lugar, uma dieta balanceada, uma boa alimentação, uma reeducação alimentar. Sabia disso? Tem comida que é deprimente. Tanto que tem gente que come aquela buchada de bode, enche a barriga com aquela feijoada à noite, 11 horas da noite, e fala assim, comi tanto que eu chego, estou triste. Coloca aí, Natan. Versículos nesse capítulo. Versículos... vamos ler dos 5 ao 7. Eu vou destacar o 6. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Deixa eu falar para vocês, pode voltar a destacar. Melhor comida, cozido. Melhor bebida, água. Antigamente nós ainda tem, só que mudaram um pouco, estava tão vergonhoso. Eu também não vou dar o nome para não fazer propaganda, né? Um comercial aí. Quando a água não resolve, toma Bretânia, meu Deus do céu. Os 3 líquidos mais importantes para a vida humana: leite materno, mas essencialmente até os 6 meses. É isso, né? Água, sempre, em abundância, melhor ainda. E depois vem água de coco. Água. Há mais de 20 anos que eu não bebo refrigerante. Tem pessoas, irmãos, que estão com depressão, vão beber álcool, vão beber cerveja, chopp. Só que a depressão, ela sabe nadar. A pessoa se embebeda, bebe. Aparentemente, naquele momento do alcoolismo, da empolgação, não é alegria, né? Parece que esquece os problemas, mas os problemas não esquecem dele, não esquecem dela. Então, a primeira terapia de Deus para Elias, uma boa alimentação, cozido, e a melhor bebida, água. E sono, está ali, e voltou a dormir. Mas eu preciso correr. Segunda terapia de Deus para Elias. Segunda terapia, Natan, bota aí. Exercício físico. Verso 8, Natan. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pastor, está provado também pela ciência, tá? Educação física, exercício físico é antidepressivo. Deixa eu te falar. Pastor, não tem dinheiro para pagar academia. Vai na caminhada, vai lá no trevo e volta. Lá na praça da Maria Paula e volta.
Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, bike, dá uma pedalada. Ah, também não tem. Não tem jeito. Então o melhor é dar uma caminhada mesmo. Faz um crossfit, né, que se fala? Sobe a escada ao invés do elevador. Eu vou falar o que todo mundo já sabe, mas eu estou aqui para lembrar você. Se exercita. Além de cuidar da sua saúde, mundo biológico, você está cuidando da sua saúde emocional. Mundo psicológico. Terceiro, Natan. Eu vou falar só 5. Terceiro, uma experiência com Deus. Vida espiritual. Coloca aí, meu filho, por gentileza. Verso 11. Eu vou destacar só o verso 11. Não dá para ler tudo, como eu disse, né? Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte. Porque Elias estava onde? Dentro da onde? Caverna. Na síndrome do ostracismo. Sai, Elias, da caverna, põe-te aqui na boca da caverna, nesse monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Mas depois do fogo, uma brisa suave e tranquila. E o Senhor lhe falou. Às vezes você acha que Deus vai te falar nas grandes confraternizações, nos grandes congressos, nos grandes eventos. Evento, às vezes Deus não está no vento. Às vezes está no cício, numa brisa suave e tranquila. Às vezes eu vou falar com você no sossego do seu quarto. Em Mateus 6,6, tu quando orares, entra em teu quarto, fechando a porta sobre ti, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eita, não dá mais, meu Deus, hoje eu vou passar uns 5 minutinhos. Uma experiência com Deus. Você precisa sempre de uma experiência com Deus. Isso é terapêutico. Quarto, missão. Fala de vida ministerial, pastores. Coloca aí, Natan, verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai para Elias, que achou que tinha acabado. Mataram os profetas, meus pais, não só sobrou eu. Deus fala assim, olha, uma nova missão. Vai, disse Deus. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Natan, o próximo verso. Rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E Abel, Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Aí, uma nova missão. Para terminar, terapia de Deus para Elias, terapia amizade. Elias estava muito sozinho, isolado, solitário. Você sabe qual é o pior castigo nas cadeias? Sabe qual é o pior castigo nas cadeias? A solitária. Estar sozinho é um castigo. É ruim. É péssimo. No mundo de 8 bilhões de habitantes, essa semana eu estava lendo uma pesquisa e esqueci. Mas depois a gente pesquisa e fala. É a porcentagem de pessoas que se sofrem de solidão. No mundo de 8 bilhões de habitantes. Aí Deus fala assim, vou te apresentar um amigo, Eliseu, porque você precisa de amizade e terapia. Amizade e terapia. Eu termino. O último mundo do homem é o mundo espiritual. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Diante dos homens e de Deus. Crescimento espiritual. Você precisa investir na sua vida espiritual. E que eu te digo, se tem uma vida que você tem que investir mais e melhor, é a sua vida espiritual. É a sua vida espiritual.
Porque quando você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo. E quando você está bem consigo mesmo, você está bem com até seu inimigo. Todos. Porque é assim, é de cima para dentro, de dentro para fora. Você precisa investir na sua vida espiritual. Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo. É de cima para baixo. Não vai dar tempo, eu separei vários versículos para mostrar isto, que é de cima para baixo. Ó, vou dar umzinho só um. O primeiro versículo da Escritura, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Primeiras coisas de Deus, depois as coisas do homem. Primeiras coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiras coisas espirituais, depois as coisas materiais. Faz assim. Não muda a ordem não, que Deus deixou não, porque vai dar ruim. Outro versículo então agora no Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O que você está buscando primeiro? As coisas da terra? As coisas do homem? Será que você está trabalhando tanto para o homem que não tem tempo para trabalhar para Deus? Eita Jesus! Eu vou repetir. Já vamos terminar. Grave isso aqui. 31 anos de ministério pastoral. 31 anos, mais de 31 anos pastoreando igrejas. 2 vezes. Uma vez eu cheguei para um jovem, falei, rapaz, você tem uma palavra boa, você é um obreiro promissor. Mas eu estou sentindo a sua falta na escola dominical. Escola dominical é o culto mais importante da igreja. Escola dominical é o culto mais parecido com o culto da igreja primitiva. E eu e o pastor Marinho não acreditamos em crentes que não acreditam em escola dominical. Aí eu falei para ele, sentindo sua falta, preciso ver você aqui na escola dominical. Ele falou assim, pastor, eu trabalho todo dia, acordo cedo todo dia, o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde é domingo. Eu falei assim, rapaz, você acorda todo dia da semana cedo para o homem, e domingo você não pode acordar cedo para Deus. Colocou a terra antes do céu. Colocou as coisas antes de Deus. Colocou o homem em primeiro lugar. Deus ficou em segundo ou para escanteio. Era um obreiro promissor. Anos depois, talvez algumas décadas, eu falei a mesma coisa para uma irmã. Vocês acreditam que a resposta foi a mesma? Eu acordo cedo todo dia para trabalhar. O único dia que eu tenho para acordar um pouquinho mais tarde é o domingo. E vocês acreditam? Eu falei a mesma coisa para ela que eu tinha falado para aquele jovem. Você acorda todo dia cedo para o homem. Você não pode um diazinho da semana acordar mais cedo para Deus. Teu Deus, o nosso Deus. Cuide da sua vida espiritual. Deixa eu te dizer que dela depende todas as outras áreas da sua vida. Mas como depende? Você sabe por quê? Que tem mulheres, homens também, mas vou falar, tem mulheres lindas, se olham no espelho, não tem um defeito, sem exagero. Já fizeram todas as lipos, todas as plásticas, mas elas sempre têm uma nova cirurgia para fazer até morrer, como muitas morrem, você sabe disso, quase toda semana. Sabe por causa de quê? Porque o físico está lindo, mas o espírito,
mais a vida espiritual, mais a alma. Irmãos, é sério mesmo, já vai ter gente que acha que não. Eu brinco muito, né? E quando a gente fala a verdade, fala sério, o pessoal acha que é brincadeira. Eu acho uma das coisas mais lindas um sorriso de um... Vocês sabem? Eu já falei? De um... Fala! Banguela. De um banguela. Ri assim, sem dente, sem... faltando 2, 3 na frente ou mais. O zagueiro central, o quarto zagueiro, mas ri sem medo de ser feliz. É a mesma coisa? As mulheres aí estão emagrecendo até morrer, né? Até sumir, virar um vaqui. Aí tem aquelas, né? A pacrista tremenda. Eu não estou sobrepeso, eu estou com excesso de gostosura. Está bem resolvido, está bem resolvida. O espírito está bem. A caraça? Nem tanto! Mas por dentro é o que mais vale. Pastor, não, como é que é? Não sou arquiteta que cuida de interiores, né? Quem gosta de interior, né? Irmão, se o interior não estiver bem, não adianta o exterior estar. Mas não adianta nada. Portanto, o homem, você, vive em 4 mundos. Seu mundo espiritual, seu mundo biológico, seu mundo sociológico e o seu mundo psicológico. Que Deus nos abençoe nesta noite com essa palavra, que possamos aprender mais e mais com ela. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém.